Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes, estou com você em processo penal. Nesta aula, teremos uma noção sobre as medidas cautelares e sobre prisão em flagrante. Então, observe na tela o nosso sumário. Então, noções sobre medidas cautelares, sobre prisão, espécies de prisão penal, prisão em flagrante, suas funções, suas fases, seus sujeitos e as espécies de prisão em flagrante. Então, inicialmente, as medidas cautelares na esfera penal, elas almejam o quê? Preservar a eficiência da investigação e do processo penal, manter a eficácia e utilidade da persecução penal, evitar riscos à atividade jurisdicional e serão adotadas na própria ação, porque não é uma ação autônoma. O que nós queremos dizer? Que a medida cautelar é para tornar eficaz e efetiva a persecução penal, tanto na fase investigativa como na fase processual. Então é muito importante, é necessário, não é importante, é necessário às vezes que se aplique uma medida cautelar de caráter pessoal, probatório ou patrimonial, nós vamos ver essas espécies, para que o processo ele não corra risco de ser inútil, de ser ineficaz. Então chegar ao final, ele conclui, se absolve ou se condena, aplica uma sanção, mas se tornou ineficaz. Então, para que isso não aconteça, existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. E uma observação importante que conta ao final, que está no final desse slide é que no processo penal não há uma ação autônoma de medida cautelar, não há. Todas as medidas cautelares são impetradas, são iniciadas na própria ação penal. Então, na própria ação penal, terá ali as suas medidas cautelares inclusas nela e não será necessário formar uma nova ação. Então, olha ali na tela, as três espécies que eu já citei de medidas cautelares são patrimonial, probatória e pessoal. Então, a patrimonial, ela visa preservar o patrimônio daquele que está sendo investigado, indiciado ou réu num processo, para que seja cumprida aquelas possibilidades de, por exemplo, de recomposição de danos à vítima, de indenização, de devolver aquilo que foi subtraído. Então, essas questões patrimoniais, nós podemos ver num crime de corrupção, em que foi desviado milhões, ao final a pessoa tem que restituir o Estado daquilo que ela levou, aquela vantagem ilícita que ela teve, aquele dinheiro que ela roubou, né? No popular a gente roubou, mas aquele dinheiro que ela se apropriou e que não era dela. Então, nesse caso, tem que ter umas medidas efetivas para que se no final do processo, se ele for condenado, esse dinheiro possa retornar para o Estado. Então, se pode ter uma medida cautelar de caráter patrimonial. Medidas de caráter probatório, elas visam o quê? Formação de elementos de prova. Então, elas são, por exemplo, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, mandado de busca e apreensão, são medidas cautelares que nós teremos, domiciliar, é claro, né? Busca e apreensão domiciliar. São medidas cautelares que visam a formação de quê? De elementos de prova. Então, servem para descobrir, né? Ser formado um conjunto sobre a autoria, sobre a materialidade e as circunstâncias que ocorreram os fatos, tá? E a última, que é a natureza pessoal, é aquela que vai restringir a liberdade da pessoa. Então, vamos olhar. Nós temos aí medidas cautelares de natureza pessoal, que é a que nos interessa nesse momento, que após a Lei 12.403 de 2011, ela se tornou multipolaridade. E por que após essa lei? Porque antes dessa lei, nós tínhamos um critério bipolar, né? Era considerado essas medidas cautelares de natureza pessoal, ela era bipolar, porque ou você tinha liberdade ou você tinha prisão. Então, a autoridade judicial ela tinha que decidir entre liberdade e prisão, não havia um meio termo. Então, se ela entendesse que havia um risco para o processo, para a efetividade da persecução penal, ela faria o quê? Determinava a prisão. Se ela entendia que não, determinava a liberdade, não tinha um meio termo. Isso dificultava a própria situação do réu, que muitas vezes ele era preso e, às vezes, não era necessária essa atitude extrema. Então, com essa multipolaridade trazida pela lei, nós temos outras opções entre a liberdade e a prisão. E a prisão passa a ser a medida cautelar mais extrema, aquela que é a medida cautelar que mais prejuízo traz ao réu. Então, observe na tela, nós temos a liberdade provisória, a prisão, aí tem outros, recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica, etc. Tudo previsto no Código de Processo Penal, porque foi uma alteração feita, tá certo? Então, vamos continuar aí na tela. Então, há outras opções para diminuir o risco da eficácia da persecução penal, passando a prisão ser a última opção na medida a ser aplicada, por ser a mais
extrema. Então, espécie de medida cautelar de natureza pessoal, liberdade, medidas cautelares diversas da prisão e prisão. E aí é que é um detalhe que deve ser observado na atualidade. A regra é a pessoa não ser presa cautelarmente. Esta é a regra. Então, para que ela seja presa cautelarmente, as outras medidas cautelares tem que ser demonstrar que aquelas outras medidas não são suficientes para evitar o risco da persecução penal, tá certo? Nós estamos falando da prisão, né, as prisões processuais. A prisão em flagrante, ela é uma medida que tem os seus requisitos e lei, tá certo? E para que essa prisão seja mantida, será necessária uma posterior análise judicial. Ou seja, a pessoa presa em flagrante, de acordo com os requisitos da lei, ela vai ser levada à presença do juiz, que irá decidir se ela continua presa, devendo decretar uma preventiva, ou se ela dará liberdade, ou se ela ficará com outra medida cautelar diversa da prisão. Continuando essa prisão, que nos interessa nessa aula, prisão é a restrição da liberdade por ordem judicial, escrita e fundamentada em caso de flagrante determinada pela autoridade policial com essa atribuição. Então nós vamos verificar que a regra é a prisão no Brasil é por ordem judicial. Se não for por ordem judicial, poderá ser uma prisão em flagrante, que vai ser feita, né, que vai ser formalizada, tudo, por uma autoridade policial. Essa é a regra. E nós temos duas exceções, que é importante você saber para efeito de prova. Quais são as exceções? Prisão por crime propriamente militar e prisão disciplinar por transgressão disciplinar militar. Então, existem as possibilidades que estão previstas na Constituição. Então, se for perguntado em prova, há exceções previstas constitucionalmente? Sim. Quais? Prisão por crime propriamente militar e prisão disciplinar por transgressão militar. Tá? Tem seus regramentos próprios, não é tema dessa aula, mas tem seus regramentos próprios e você deve saber apenas que existe a regra e que existe uma exceção. Continuando, essa prisão, aí nós vamos ver que no momento de decidir sobre a prisão, nós temos algumas coisas que se opõem. O direito de locomoção e o princípio da não culpabilidade. Esses dois são a favor do réu, que ele tem o direito à livre locomoção e também o princípio da não culpabilidade. Então ele tem isso a seu favor. Só que contra ele tem outros fatores que devem ser observados. Olha na tela. Eficácia do sistema jurídico, ordem pública, paz social, direito à segurança pública. Então, nesse momento da análise, o aplicador, aquele magistrado, aquela pessoa que vai aplicar isso, ela deve observar tudo isso em conjunto para decidir se a prisão é necessária. Se ela entender que a prisão não é necessária, mas ainda há um pequeno risco ao processo, um menor risco ao processo, ela decide outra medida cautelar de natureza pessoal, diversa da prisão, tá certo? Ou, se não houver nenhum risco, então é a liberdade, ok? Então é importante você saber algumas, né? Tem outras coisas que devem ser consideradas, essas são algumas. Então, espécies de prisão. Primeiramente, você tem que entender que existem as prisões penais e as prisões extrapenais. Então, existem prisões que não são penais, como a prisão civil, prisão administrativa. Elas não são penais. Aqui nós vamos focar em prisão penal. Então, olhe para a tela. Espécies de prisão. No caso de espécie de prisão penal, estou alertando. Então, nós temos a prisão pena e a prisão cautelar. O que é a prisão pena? A prisão pena é aquela decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, isto é uma prisão pena, somente assim. A prisão cautelar, ela pode ser preventiva, ela pode ser temporária ou ela pode ser em flagrante, tá bom? Aqui nós temos também aquela prisão atualmente decorrente da decisão de segunda instância, tá? Então, uma decisão de segunda instância, de acordo com o STF entendeu, há um cumprimento da prisão, que não é a prisão pena, mas é uma prisão provisória decorrente do entendimento do STF, que não é tema dessa aula, tá bom? Mas é importante você lembrar. Mas aqui nós precisamos saber que a prisão cautelar são 3, e nessas 3 que se inclui o flagrante. Nós temos, ela pode ser preventiva, temporária ou a prisão em flagrante. E a prisão em flagrante é aquela que não há a ordem judicial. Não há uma ordem judicial. Então tem que ser observado muito bem os requisitos legais. Vamos olhar na tela. Então a prisão em flagrante aí, nós vamos ver que a palavra vem de flagrare, de latim, que é algo que está queimando, algo que está brilhando, algo que está quente ainda, algo que acaba de acontecer, que aconteceu poucos momentos ali, pouco tempo. Esse é o primeiro conhecimento que você deve ter de flagrante. Então agora, juridicamente você vai ter que entender que é a infração que está acontecendo ou está quente, pois acabou de acontecer,
permitida a prisão do seu autor, mesmo sem mandado judicial. Então é importante você entender que juridicamente este é o entendimento inicial para você saber o que é o flagrante, ok? E nós vamos ver que as funções da prisão em flagrante é tentar impedir a consumação, evitar a fuga do autor do delito, agindo imediatamente, preservar a integridade física do autor e restabelecer a ordem pública. Então, desde aí, tentar impedir a consumação, tentar evitar a fuga, devolver a paz social, e nós temos também proteger até aquele criminoso, aquele que praticou o crime. E vamos dar um exemplo claro. Então, o estupro de vulnerável numa comunidade. Então, a pessoa cometeu estupro e quando ela ia tentar fugir, a população pega essa pessoa em via pública e começa um linchamento. Então, se a polícia chega para prendê-lo, ele, na verdade, está sendo salvo de uma morte, às vezes. Está sendo salvo de uma morte, tá? Então, essas são as funções da prisão em flagrante. A principal delas, eu entendo, que seja devolver a paz social e evitar a fuga, ok? Essas fases, nós temos as fases de captura, condução coercitiva, lavratura da EPF, recolhimento à prisão e comunicação ao juiz, certo? Então, nós vamos ver aqui, rapidamente, a captura. A captura ela é feita no momento das espécies, nós vamos ver as espécies de flagrante, então tem um momento exato. É feito por um qualquer do povo, pelo policial, e logo após nós temos a condução coercitiva. Essa condução coercitiva, porque ela é forçada e automaticamente, se for decidido que é uma situação de crime flagrante, terá a lavratura do APF pela autoridade policial militar. Depois nós temos que fazer o quê? O recolhimento à prisão. Neste momento ela é recolhida à prisão e uma comunicação ao juiz. Essas são as 5 fases que eu entendo que a doutrina trabalha todos os aspectos ali que envolvem a prisão em flagrante. Tem doutrinadores que aumentam isso para 6, 7, 8, 9 fases, querendo especificar mais ainda cada uma, tá? Essas são suficientes para você entender quando nós estivermos falando de flagrante. Então, sujeitativo. Nós podemos ter um sujeitativo facultativo e o sujeitativo obrigatório. Então, facultativo é qualquer pessoa pode realizar prisão. Então, qualquer do povo vendo um fato criminoso acontecendo pode realizar prisão. Ele é obrigado a realizar prisão? Não é obrigado. Então, ele está no exercício regular do direito. Se ele praticar, ele tem um excludente de licitude daquela restrição de liberdade que ele está fazendo. Então, ele pode exercer o seu direito dentro dos limites, sem nenhum problema, sem nenhuma obrigatoriedade. Agora existe um flagrante obrigatório. Quais são? São aqueles em que a autoridade policial e seus agentes, ou seja, os policiais, eles são obrigados a realizar a prisão em flagrante quando eles presenciam, quando eles veem algum crime, tá? Então é o quê? O estrito cumprimento do dever legal, que vai ser a excludente de licitude para essa restrição de liberdade. Professor, e se o policial não realizar uma prisão, vendo e sendo possível realizar a prisão, né? Porque imagina só, o policial está sentado em um lugar e na frente chega uma quadrilha de 30 homens para assaltar banco com várias armas. E o policial está sozinho, apenas com uma arma. É difícil nós falarmos que ele faria a prisão desses 30 homens altamente perigosos. Mas sendo possível realizar a prisão, ele é obrigado. E se ele não realizar a prisão, ele pode responder por vários crimes, prevaricação, pode se responder até por uma espécie de corrupção passiva, pode também ser o garantidor, né, que ele era obrigado, né, vamos entender que no artigo 13 prevê algumas pessoas que têm o dever de agir, e ele se inclui nessa. Então ele pode até responder pelo próprio crime que ele deixou de agir. Então se havia, por exemplo, um furto de um carro, vamos imaginar, a patrulha está passando próximo a uma localidade, vê um furto de um veículo, e ele deixa de agir porque ele não quer, porque ele fala assim, não, está na minha hora de jantar, eu não vou agir, eu não quero. Aquele carro eu nem conheço quem é o dono mesmo. E aí, na verdade, ele tinha o dever de agir legalmente e pode até ser enquadrado no próprio crime. Qual? O furto, tá? Isso aí é matéria de estudo de direito penal, mas é importante que você entenda nesse momento. Agora vamos a uma parte muito importante, que são as espécies de flagrante. Então há 3 espécies previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Quais são? Flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro. Flagrante impróprio, imperfeito, real ou quase flagrante. E flagrante presumido, ficto ou assimilado. Primeira coisa que você deve entender é que você deve saber todos os nomes. Já começou a ficar difícil, né? Começou a ficar difícil, porque você tem que saber todos os nomes. Por que você tem que saber todos os nomes? Porque nas provas, né, cada examinador chama por um nome diferente.
E às vezes você sabe do que se trata, mas pelo nome você confunde. Então você deve ficar atento aos nomes também. Ah, professor, eu preciso decorar? Não, você precisa só fazer uma lógica entre eles para que qualquer nome que apareça ali, você consiga definir de qual ele está falando. Vamos começar pelo primeiro, que é o flagrante próprio, e o agente ele é surpreendido cometendo ou acabando de cometer o crime. Então, a agente é capturado praticando a conduta típica ou logo após a consumação, ainda no local. Então, nós temos aí cometendo. É aquela pessoa que está atirando em alguém e aí chega a polícia ali, ele está atirando para matar uma pessoa. Chega a polícia e prende ele. Ele pode estar durante a execução, ele está executando e prende ele. Então, ele está cometendo. Ah, mas professor, então quer dizer que o crime foi tentado, consumado? O crime pode ter se consumado. Quando ele estava atirando, a pessoa é levado ao hospital e morre. E pode também ser evitado, que é uma das funções da prisão em flagrante, né? Evitar a consumação do delito. Então seria um crime tentado, ok? E nós temos quando ele acaba de cometer. Acaba de cometer é algo muito próximo. A pessoa tem que estar ainda no local do crime. Então, exemplificando, você escuta um barulho, você está distraído em casa e você escuta um barulho de tiros. Aí você vai na janela, você não tem medo de bala perdida, né? Você não tem medo de bala perdida. Aí você vai até a janela, vê o que aconteceu. E você vê uma pessoa segurando uma arma, apontando para outra que está morta, caída no chão. Então essa pessoa acabou de cometer. Aí você desce rapidamente do seu prédio e executa a prisão. Então essa prisão foi o quê? Um flagrante próprio, que está no local e você presenciou quando ele acabou de cometer o crime, ok? Vamos continuar. Então podemos ter um crime consumado ou tentado, né, na execução do delito. Deverá haver uma análise dos verbos tipificados na norma penal para avaliar se ele está cometendo ou não. Isso aqui é importante, você vai ter que perceber qual é o crime que você está tratando. E aí nós temos um exemplo claro, esclarecedor, que eu gosto desse exemplo. Qual é? Você tem uma pessoa conduzindo um carro que foi objeto de subtração, furto, há uma semana atrás. E a polícia nas suas rondas ali, nas suas patrulhamentos, verifica aquela atitude suspeita que aquele indivíduo está, verifica a placa do carro e verifica que é objeto de furto. Então ele aborda a pessoa, retira do carro e verifica, leva para a delegacia. Nós vamos ter duas situações. Primeiro, se essa pessoa que está conduzindo o veículo foi a pessoa, há uma filmagem e que identifica essa pessoa, que foi a pessoa que realizou o furto. Então ela foi o furtador. Se ela foi o furtador, você já tem autoria, você já tem a materialidade. Ótimo, foi muito eficiente. Só que você não tem a situação de flagrante. Se você não está na situação de flagrante, porque ele não foi, nós vamos ver as outras espécies, mas ele não foi perseguido, não foi encontrado logo após, já tem um lapso temporal muito grande, não acabou de cometer e não está cometendo. Então, se não há essa situação, ele não pode ser preso em flagrante, tá certo? Agora, no mesmo exemplo, quando vai se verificar se ele foi o autor do furto, se conclui, com toda certeza, ali se conclui que ele não foi o autor do furto. Então se conclui ali, os indícios demonstram que ele não foi o autor do furto. Se ele não foi autor do furto, está dirigindo um carro que é objeto de furto, sabendo que era objeto de furto, tudo isso vai ser apurado. Então se ele se enquadrar no artigo 181, no crime de receptação, nesse caso a flagrante, porque lá está cometendo, conduzir, aí tem lá esse verbo, conduzir, ele está conduzindo o veículo. Então se ele está conduzindo o veículo, ele está cometendo. Então nós temos inclusive, neste caso, um flagrante próprio. Então você observando esse caso concreto, nós podemos ter duas situações, duas decisões diversas, porque você tem que sempre olhar o caso concreto e o tipo penal que trata ele, ok? Vamos continuar. O crime de induzimento, instigação, auxílio suicídio é um exemplo interessante. Só poderá haver prisão daquele que praticou conduta suicida se sofreu ao menos lesão grave. É porque o tipo penal ele pede só auxílio ao suicídio se pelo menos aquele que tentou o suicídio, né, tem que ser tentado aqui, ele teve pelo menos lesão grave. Ah, mas ele não teve nenhuma lesão. Então não vamos falar aqui de crime de auxílio ao suicídio, ok? Flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Nós temos aqui o agente logo após é perseguido em situação que se presume a autoria. Então percebe que o agente não está mais no local, não está mais no local. Isso é o que diferencia dele próprio. E é possível a ocorrência de um crime tentado também, no caso de criminoso tenha se evadido antes de conseguir consumar. Então para evitar aquela confusão, não precisa ter consumado ou não o crime, isso é desimportante, isso não é importante. Porque ele pode ter, por exemplo, atirado na pessoa, descarregou seu revólver na pessoa e fugiu. Só que essa pessoa, Highlander, ela não morreu e vai para o hospital e fica viva. Então, neste caso,
se ele for perseguido, ele pode ser preso ainda em flagrante, tá bom? Agora vamos ver essa perseguição. Então nós vamos perceber que a perseguição ela tem que ser ininterrupta. E há um conceito legal no artigo 290. Tendo avistado, ele pode perder de vista. Então, com esses conceitos legais, numa interpretação, você percebe que essa perseguição não é aquela que você o tempo todo está vendo ele, porque a gente fica imaginando aquela perseguição de carro nos filmes policiais. Não é isso, tá? É uma perseguição, e nós podemos tomar como razoável o momento que a polícia chega no local, pega as informações, a característica e parte dali para perseguir. Pega a direção que ele fugiu e vai na direção e começa uma perseguição. Então isso gera margem para você ter momento que eles vão parar para pegar mais informações, momento que eles vão ter que comer. Então não há uma limitação, e existiu uma lenda, né, que seria 24 horas. Né? Existiu uma observação da doutrina, né, antiga, que essa prisão deveria ser executada em 24 horas. Não é assim, tá? Não é assim. Atualmente não é assim. Importante você saber atualmente. Atualmente não existe esse prazo de 24 horas. O que existe é a caracterização dela ser ininterrupta. E isso depende muito da razoabilidade e dos fatos concretos que foram praticados naquela perseguição. Tá? O logo após. Então nós temos aí, após ir ao local e colher informações. Como você vai perseguir alguém sem informações, sem características, sem a direção da fuga? Não tem como, tá? Então não há um tempo de duração máximo de perseguição. E se durar vários dias, é possível até que se realize refeições, que pegue mais informações. Então esse logo após aí é importante para você saber que a pessoa não está mais no local do crime e que essa perseguição foi ininterrupta. A presunção, nesse caso, deve haver elementos que levam à presunção da autoria. Então, as características, a direção de fugos, tudo ali, com essa perseguição, é importante para você diferenciar do próximo, com essa perseguição, você leva a ele ser o suspeito daquele crime, com todas as características que foram lhe passadas, com a direção, ele fugindo no momento que a polícia está se aproximando, tudo isso leva a crer que ele é o autor. Então há uma presunção concreta ali que ele é o autor do crime. Flagrante presumido é outra hipótese, a terceira hipótese que nós temos, dentro do artigo 302, o agente não está também no local do crime e nem foi perseguido. Então nós temos uma sequência, ele não está no local, não é o inciso 1 e 2, também não foi perseguido, não é o 3, mas ele foi encontrado em circunstâncias que levam a crer que ele seja o autor do crime. E nós podemos ter, por exemplo, um roubo, né, roubo à mão armada de um veículo, essa pessoa, a vítima, logo após o roubo, consegue comunicar à polícia, a polícia comunica por rádio todas as suas guarnições que estão fazendo o patrulhamento da área e, passado algumas horas, poucas horas ali, passado algumas horas, uma guarnição encontra esse carro e prende. Então, aquelas pessoas que estavam dentro do carro foram encontradas conduzindo o carro. Então, há, sim, uma possibilidade de nós termos esse tipo de flagrante, que é o flagrante presumido. Nós vamos ver aqui que ele foi encontrado posteriormente portando instrumentos, armas, objetos, papéis, que façam presumir ser ele o autor. Então, enquanto o agente com indícios de autoria, o criminoso é localizado na posse de objetos. E no nosso exemplo, ele estava na posse do veículo. Então, está dirigindo o veículo roubado há poucas horas. Nós vamos ver que não precisa ser de conhecimento da pessoa que captura o agente está em situação flagrancial. Então, parte da doutrina entende que não precisa saber que está indo atrás daquele autor porque ele não está perseguindo. Ele não está perseguindo, mas ele foi encontrado em uma atitude suspeita e nessa atitude suspeita verifica-se que ele foi o autor do crime, que ocorreu há poucas horas. E ele foi, com essa atitude suspeita, ele foi encontrado em posse de um objeto, por exemplo, posse de uma arma. Então houve um homicídio e aí ele está em suspeita, ele é preso, né, porque ele não está sendo perseguido, aí ele é preso e aí se verifica que ele está com a arma com o mesmo calibre e a arma ainda está quente daquela que foi utilizada no crime. Então você tem ali uma grande suspeita ali, grandes indícios aí que vão levar a indício de autoria. Logo depois, então entende que há uma evolução temporal, então observe esse quadrinho feito e nós trazemos aí flagrante próprio, o lapso é mínimo, a prisão é imediata. Flagrante impróprio, nós temos aí logo após a expressão. Então o lapso é um pouco maior dentro da razoabilidade. O tempo, né, de colher informações e chegar ao local e iniciar a perseguição. No flagrante presumido, nós temos um logo depois. Pode ver que o português é diferente. O lapso é um pouco maior. Então o prazo para o encontro deve ser razoável, deve ser um pouco maior. Então podemos observar que a doutrina, ela traz uma gradação. Ela fala, opa, o legislador, ele não colocou palavras inúteis, então devem ser interpretadas. E vem numa sequência, ele entende que numa sequência, qual é o tempo menor, qual é o tempo maior. Então, um é imediato,
um tempo e um tempo maior, tá? Informo que isso não é o mais importante para decidir qual é o tipo de flagrante. Então você deve observar os outros requisitos presentes em cada um para que você decida qual foi o flagrante, se ele foi próprio, impróprio ou presumido, ok? Então logo depois, nós trazemos aqui de novo, né, próprio quadro que foi trazido, isso não vai atrapalhar a nossa aula. Então a doutrina expõe ainda outras espécies. Você quer cortar aquela tela? Só que manda, professor. Corta essa tela aí. Eu passo aqui, ó. Não vi que ela tá vendo. Então a doutrina expõe ainda outras espécies que devem ser estudadas. Então essas espécies que nós vamos estudar a partir de agora, elas não estão no artigo 302, mas são importantes para o entendimento de prisão e para efeitos de provas. Então olhem na tela. Nós temos o flagrante preparado, o esperado, o prorrogado e o forjado ou fabricado. Da mesma forma, continua olhando na tela, existem outros nomes e esses outros nomes são importantes. Esses outros nomes são importantes para que numa definição você não deixe de acertar uma questão porque não conhecia um nome, tá? Da mesma forma, não precisa decorar, mas preste atenção. Então nós temos o flagrante preparado. E aí é bem interessante que é um crime de experiência, também chamado de crime de experiente, um delito putativo, imaginário, porque há uma instigação, um incentivo para aquela pessoa cometa o crime. Então, quando isso acontece, nós falamos que esse flagrante foi preparado. É um teatro, na verdade, é um verdadeiro teatro, porque a pessoa incentiva, instiga para aquela pessoa praticar o crime e, ao mesmo tempo, ela toma todas as medidas necessárias para que o crime não se consume. Então, vamos imaginar os policiais que instiguem uma pessoa do bairro lá, que sabe que ele é malandro, sabe que ele é criminoso, mas não consegue prender ele, aí eles instigam ele a realizar um furto de um carro. Então, você vai furtar aquele carro, tal, tá muito fácil. Um policial o quê? Disfarçado, é claro, né? Não é a polícia. Então, o policial disfarçado faz amizade com ele e fala para ele realizar aquele roubo. E, ao mesmo tempo, várias guarnições ficam postas ali para realizar a prisão dele em flagrante, tá? Então, nós tivemos um delito putativo, porque ele nunca seria capaz de conseguir consumar o delito. Então, isso é um crime impossível, porque os meios empregados são absolutamente ineficazes para consumar o delito. Então, nós temos aí a característica do crime possível, tá? Então, vamos olhar na tela. É um crime possível em face da ineficácia absoluta dos meios empregados, está na súmula 145 do STF. É um teatro, isso é importante, para que a gente pratique uma conduta delituosa, sendo colocado meios para impedir, tá? Uma pessoa instiga o agente a praticar o delito com o objetivo de prendê-lo. Então, qual é o objetivo? Prender ele, na hora. E nós vamos ver aqui o exemplo, né? Nós podemos pensar. Então, não há flagrante em relação ao verbo vender e nós vamos falar agora de droga. Então, o exemplo que está aqui é de droga. Então, na droga, nós temos que olhar com calma. Qual é olhar com calma? O artigo 33, que trata de tráfico, tem vários verbos. Então, quando um policial disfarçado vai até um vendedor de droga, uma pessoa que comercializa droga, e vai disfarçado, e a polícia fica esperando já para comprar droga, a polícia aborda esse traficante e prende ele em flagrante. Aí, se o operador de direito é assim, opa, peraí, o agente de polícia instigou ele a vender, porque ele vai lá solicitar. Então, houve uma preparação. Ok, eu concordo com esse operador de direito. Para vender, realmente não pode ser tido flagrante, porque houve sim uma instigação e houve uma preparação para que o delito não se consumasse, certo? Só que existem outros verbos no artigo 33, do qual a polícia não participou, não instigou, não auxiliou, não incentivou, não fez nada. Qual é? Guardar a droga, trazer consigo a droga. Então isso o criminoso já fazia, sozinho. Ele estava com a droga ali, estava trazendo a droga e estava vendendo para quem pudesse. Então, no verbo trazer consigo, aí nós podemos ter o flagrante. Então isso é bem interessante e até uma decisão de jurisprudência que deve ser observada. Agora vamos ver flagrante esperado. Ao contrário do anterior, o flagrante esperado, ele parte da eficiência da polícia. Então a polícia ela recebe informações, realiza investigações e consegue descobrir onde aqueles criminosos, aquele bando de criminosos, aquela quadrilha, onde eles irão atuar. Então eles sabem que eles vão, por exemplo, realizar um roubo a banco, tal dia, tal hora, em tal local. Então eles se preparam, mobilizam guarnições, ficam a postos, aguardando esses criminosos comparecerem para realizar a prisão. Então neste caso, os policiais, eles em nenhum momento incentivaram, instigaram a prática do delito. Eles simplesmente fizeram seu trabalho muito bem feito.
Então, neste caso, o flagrante esperado é possível tranquilamente realizar a prisão. Então, vamos olhar na tela. Ao terem conhecimento, né, do local, ele vai realizar a prisão. Não houve provocação e nem instigação para que os criminosos praticassem o delito. Isso é muito importante. E nós temos aí o sistema de vigilância, que é uma discussão se fosse um flagrante preparado, se fosse esperado. O importante é, os circuitos de vigilância de um estabelecimento comercial, eles não impedem totalmente, eles não tornam absolutamente ineficazes as atividades dos criminosos. Então, algumas pessoas conseguem subtrair alguns objetos. Então, nesse caso, nós vamos entender que não é um crime possível. Então, por mais que isso diminua as perdas, ela ainda existe. Então, se acontecer mesmo com o sistema de vigilância, aí nós temos aí que a pessoa deve ser presa. Existe decisão da jurisprudência que já entendeu que quando há um acompanhamento por filmagem, de acompanhamento de um funcionário daquele estabelecimento o tempo todo na pessoa, só aguardando que ela cometa o delito, então já houve decisões que entendeu que neste caso o crime era impossível, tá bom? Então ele não deveria responder pelo crime, tá? Só para que você entenda aí que majoritariamente nos livros nós achamos o que está escrito na tela. Então olhe na tela. Dessa forma a conduta poderá caracterizar o flagrante. Flagrante forjado, fabricado, tramado, é uma invenção, é uma prova plantada. Bem simples, isso aí é uma atividade criminosa, tá? Então, exemplo, uma mulher, ela briga com seu marido, ela não tá brigada com o marido, ela se autolesiona e chama a polícia dizendo que foi uma violência doméstica, apresentando lesões corporais e ambos são levados para a delegacia e esse marido dela fica preso. Nesse caso, houve um flagrante forjado pela própria vítima, mas foi forjado, tá certo? E aí, essa prisão em flagrante, ela é ilegal. E quem deve responder por um crime é aquela pessoa que forjou essa situação flagrancial, tá? Podemos pensar também numa guarnição de policial que chega a um local, sabendo que aquela pessoa é criminosa, mas não tinha nada dentro do carro, não tinha droga nenhuma, planta uma droga lá dentro e leva para a delegacia para que seja essa pessoa presa em flagrante, processada e condenada. Então, nesse caso também, é um crime, tá? Um crime gravíssimo praticado por autoridade, né, do Estado. Então, são dois exemplos aí desse flagrante forjado. Flagrante prorrogado, retardado ou diferido. Esses são institutos que é para permitir uma maior eficiência da atividade policial. Então, existem momentos que aquela prisão em flagrante irá prejudicar a própria ação, a própria segurança pública. Por quê? Porque se você aguardar, você vai ter um maior conjunto probatório e também irá descobrir mais pessoas colaboradoras, mais criminosos que agem em concurso e que estão em posição mais escondida. Então você não consegue acessá-los rapidamente. No tráfico é muito comum isso. Você consegue pegar os traficantes de baixo, mas dificilmente você vai conseguir pegar os traficantes gerentes, aqueles que estão em cima, apenas dando ordens e comercializando ali e mexendo com o dinheiro, digamos, né? Então, isso é muito importante. É um instituto que foi criado na nossa legislação muito importante para que dê mais efetividade à segurança pública. Então, vamos olhar na tela. É uma ação policial controlada e aí tem vários nomes. Você vai ter que saber todos, hein? Ação controlada, postergado, protelado, controlado, prorrogado, retardado, diferido, são vários. Visa aguardar o momento mais oportuno para realizar o flagrante, seja para colher provas ou identificar outros autores, para identificar mais autores, né? Finalidade, conjunto probatório e os criminosos colaboradores. São essas duas finalidades. Continuando, e aí nós vamos ver 3 leis aí que há essa previsão. Então aqui nós temos lavagem de dinheiro, crime organizado e drogas. Nas 2 primeiras drogas, lavagem de dinheiro, você vai perceber que deve haver previamente uma manifestação do Ministério Público. Isso está na lei. Você precisa saber para caso a prova diferencie. E na do crime organizado, ela fala que o juiz decidindo, né, porque pelo pedido da autoridade policial, ele decidindo para que seja feito esse flagrante prorrogado, essa ação controlada, ele vai comunicar ao Ministério Público, então ele vai enviar ao Ministério Público essa decisão dele para que esse se manifeste, tá ok? Então isso é importante, dá mais agilidade à atividade policial. Olhe na tela essa tabela que consegue colocar 3 espécies de flagrantes importantes e você vai perceber as diferenças. Primeiro, aqui, o esperado, o agente quer delinquir. No agente forjado, não quer delinquir. Não tem conhecimento, nada, porque é uma falsidade. No preparado, a gente quer delinquir por estímulo de terceiro. No esperado, não há estímulo. Não há estímulo. E o agente atua por vontade própria.
Também no forjado não há estímulo ao delito, sendo que o crime é fabricado, é uma invenção. Tá? No preparado, o agente é estimulado e pratica a conduta em situação jurídica montada para capturá-lo. Então nós vamos ter aqui que a única prisão legal será o esperado, porque o forjado é uma farsa e o preparado torna o crime impossível. Então nós vamos ver que nessas espécies aí, é bom que você tenha em mente essa tabela, só para que você rapidamente defina e responda uma questão de prova. Agora nós vamos continuar e neste momento nós vamos verificar questões que cobrem esses termos em provas. É o momento de você praticar, é o momento de você ver o que você entendeu da matéria. Vamos olhar? Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial competente. Então está errado, né? Está errado porque seria uma autoridade judicial. Além disso, nós temos que lembrar que existem exceções de crime propriamente militar e transgressões disciplinares militares, tá? Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, que morava na casa de frente, constatou o seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. À luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais, o advogado respondeu corretamente que naquele instante Pedro... Aí eu pergunto, quem poderia prender o criminoso? Quem poderia prender? Nós temos o sujeito, né, o flagrante facultativo, flagrante obrigatório. Obrigatório, a polícia é obrigada a prender. Facultativo, qualquer do povo. Então nós temos que procurar a resposta que diz qualquer pessoa. Vamos achar. Apenas por ordem do delegado. Apenas pelo proprietário do livro. Apenas se houvesse ordem judicial. Poderia ser preso por qualquer do povo. Sim. Apenas poderia ser preso pela polícia. Então esses apenas aqui foram todos excluídos. Nós ficamos com a resposta EAD. A prisão em flagrante, flagrante significa um manifesto ou evidente. É o ato que se pode observar no exato momento de sua ocorrência. Sobre a prisão em flagrante e suas eventuais conversões, assinale a alternativa correta. A prisão em flagrante é uma modalidade de execução provisória da pena. Não é a modalidade de execução provisória da pena, não. É uma medida cautelar de cunho pessoal, tá? Então é a prisão cautelar. A prisão em flagrante só pode ocorrer mediante expedição de mandado judicial. Não, aqui a gente já para. Vamos parar de ler. Porque prisão em flagrante não existe ordem judicial. Sendo modalidade de prisão cautelar, a prisão em flagrante é cabível em crimes afiançáveis, em que a pena abstrata seja superior a 4 anos de privação de liberdade máxima. Colocou requisitos que nós não conhecemos, né? Não está dessa forma na legislação. A prisão em flagrante é a modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no instante que se desenvolve ou termina de se concluir uma infração penal, seja crime ou contravenção. Ok. A prisão em flagrante pode ser convertida em prisão temporária, mas a prisão preventiva só pode advir de decisão judicial, fundamentada enquanto estiver solto o acusado. A prisão temporária também depende de decisão judicial. Então aqui ele quis retirar só a preventiva. Não. Temporária e preventiva depende de decisão judicial. Só a flagrante, que neste caso aqui da prisão cautelar, a flagrante que não depende dessa decisão judicial, tá? Nesta linha aqui. Vamos olhar então que a nossa resposta é a D. Vamos seguir. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio cerca de 200 km do local, e que os policiais acreditavam estar no rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada para o crime. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou ficto. Aí a pergunta é, ele tinha cometido ou acabado de cometer? Ele estava no local do crime? Não, já falou que ele estava 200 km longe. Então a questão foi muito generosa. Houve perseguição? Em nenhum momento ela falou que houve perseguição. Ela falou que houve comunicação via instrumentos que a polícia utiliza para que as guarnições ficassem atentas nos seus locais. Então não pode ser nem o próprio e nem o impróprio. Nos sobra o presumido. Então a resposta está correta. Chegamos ao final da aula e aprendemos sobre noções gerais de medidas cautelares e enfocamos na prisão em flagrante. Depois vimos as questões de concurso em que se cobra esse tema. Agora você deve acessar nossos livros digitais para aprofundar no assunto e nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula.